São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, o mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco, em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo rio Jordão, na região da Galileia, em Israel. Quando Jesus chamou Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: Você será pescador de homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que, naquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, Quefas, em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio do palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou, e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro chorou amargamente arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, as 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguindo Jesus e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder na igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Por pregar o evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez, em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder na igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre.
Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. São Pedro, rogai por nós.